O que Jesus disse sobre o inferno? De acordo com o que Jesus ensinou, o inferno não tem um tempo determinado, mas existe para sempre. Aqueles que são atormentados no inferno estão condenados a uma eternidade de tormento. Jesus foi claro ao dizer: o fogo nunca se apaga. Ele disse isso como um aviso às pessoas que faziam os outros tropeçarem. Jesus promete uma recompensa aos não cristãos que estendem um mínimo básico de boa vontade aos cristãos, mas ele adverte os cristãos com um julgamento terrível se eles fizerem um pequenino que crê nele pecar. Em Marcos 9, versos 42 ao 50, está declarado: mas quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem e confiam em mim, seria melhor para ele se uma pesada pedra de moinho, uma que requer a força de um burro para girá-la, fosse pendurada em seu pescoço e ele fosse lançado ao mar. Se a tua mão te faz tropeçar e pecar, corta-a, isto é, remove-te da fonte de tentação. É melhor para ti entrar na vida aleijado do que ter duas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar e pecar, corta-o, isto é, remove-te da fonte de tentação. Seria melhor para ti entrar na vida manco do que ter dois pés e ser lançado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te faz tropeçar e pecar, arranca-o, isto é, remove-te da fonte de tentação. Seria melhor para ti entrar no reino de Deus com um olho, do que ter dois olhos e ser lançado no inferno, onde o verme deles, que se alimenta dos condenados, não morre e o fogo não é apagado, mas todos serão salgados com fogo. O sal é bom e útil, mas se o sal perder a sua salinidade, propósito, como farás para torná-lo salgado? Tenha sal em ti mesmo continuamente e esteja em paz uns com os outros. Ele usa a hipérbole para fazer um ponto. Deus parece se importar mais com a fé frágil dos pequeninos do que com os egos frágeis dos grandes, que fazem questão de se sobrepor ou ignorar os outros. Neste discurso, Jesus dá uma série de máximas que alertam os discípulos de que eles precisam se preocupar mais com o mal dentro deles do que com os de fora. Novamente, Jesus usa a hipérbole. Se a sua mão, olho ou pé te faz tropeçar, remova-os. Jesus não planejava que os seguidores levassem este conselho ao pé da letra, assim como não se deve levar ao pé da letra a referência de Paulo à disposição dos Gálatas de arrancar os olhos por ele. Gálatas 5, verso 15. Mas se vocês morderem e devorarem uns aos outros em discussões e contendas, cuidado para que vocês, junto com toda a sua comunhão, não sejam consumidos uns pelos outros. Jesus aplica este princípio à vida espiritual dos discípulos. Devemos tomar todas as precauções agora e nos livrar de tudo em nossa vida que possa nos tentar a pecar, do que ser punidos mais tarde em uma chama ardente, ir para o inferno, para o fogo que nunca será apagado. A palavra inferno é uma tradução grega antiga da palavra hebraica, o Vale de Inom. Este era um local fora das muralhas de Jerusalém que havia sido profanado pelo culto a Moloque e pelo sacrifício de humanos, e como resultado foi transformado em um depósito onde lixo e detritos eram queimados. Era uma representação visual e poderosa do fim que estava reservado para aqueles que estavam condenados, graças aos fogos furiosos e aos vermes festivos. O inferno também é chamado de Lago de Fogo, em Apocalipse 20, versos 13 ao 15, um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o reino dos mortos. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados e sentenciados, cada um de acordo com suas obras. Então a morte e o Hades, o reino dos mortos, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não foi escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo.
Um comentarista bíblico popular disse sobre este versículo: uma criança com uma colher pode mais cedo esvaziar o mar do que os condenados realizarem sua miséria. Um rio de enxofre não é consumido por queimar. Jesus enviou uma mensagem muito clara, que é, dado o quão terrível é o inferno, é melhor desistir de qualquer coisa do que ir para lá. Por causa disso, não é suficiente considerar o reino de Deus apenas em termos de recompensa. Devemos também considerá-lo em termos de sacrifício. Não há saída do inferno e também não há alívio dele, nem qualquer consolo a ser encontrado. Então, Lucas 16, verso 26 afirma: e além de tudo isso, entre nós e vocês foi fixado um grande abismo, de forma que aqueles que querem passar daqui para vocês não poderão, e ninguém pode atravessar de lá para cá. Para nossa grande sorte, existe um caminho para sair do inferno antes mesmo de entrar nele. Deus nos estende a possibilidade de restaurar nosso relacionamento com Ele, para que possamos evitar ter que ir para o inferno. Esta reconciliação foi tornada possível pela crucificação de seu Filho, Jesus Cristo, e sua subsequente ressurreição. Jesus, aquele que frequentemente nos advertiu sobre o inferno, é quem nos resgata do lugar de tormento eterno. A reconciliação com Deus é possível para qualquer pessoa que acredita em Jesus Cristo, independentemente da quantidade de mérito pessoal ou virtude que possuam. Jesus cumpre os requisitos da aliança. João 5, versos 22 ao 25 diz: pois o Pai não julga ninguém, mas deu todo julgamento, isto é, o privilégio de julgar, ao Filho, colocando-o inteiramente em suas mãos, para que todos honrem, reverenciem, prestem homenagem ao Filho, assim como honram ao Pai. De fato, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro a vocês e digo solenemente: a pessoa que ouve minha palavra, aquele que atende a minha mensagem e acredita e confia naquele que me enviou, tem a vida eterna, isto é, a vida eterna realmente começa, e não entra em julgamento e condenação, mas passou da morte para a vida. Eu asseguro a vocês e digo solenemente: está chegando o tempo e já está aqui, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. João 3, versos 16 ao 18 elabora: porque Deus amou e prezou grandemente o mundo, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e confia não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar e condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Quem crê e decidiu confiar nele como Salvador pessoal e Senhor, não é julgado. Para este não há julgamento, rejeição, condenação. Mas quem não crê e decidiu rejeitá-lo como Salvador pessoal e Senhor, já está julgado. Esse já foi condenado e sentenciado, porque não acreditou e confiou no nome do único e Filho unigênito de Deus, o único que é verdadeiramente único, aquele que sozinho pode salvar. Se você ainda não confiou nele, agora não é a hora de adiar mais. Não é tarde demais para se voltar para Deus agora mesmo. Mas um dia, de fato, será tarde demais. A respeito do inferno, não há doutrina que eu mais gostaria de remover do cristianismo do que esta, se estivesse ao meu alcance. Mas ela tem o pleno apoio das Escrituras e especialmente das próprias palavras de nosso Senhor. Sempre foi sustentada pelo cristianismo e tem o apoio da razão. Se um jogo é jogado, deve ser possível perdê-lo. Jesus falou muito sobre o inferno em seus ensinamentos. De fato, podemos obter mais informações sobre o inferno das palavras de Jesus do que de qualquer outro capítulo da Bíblia combinado. Jesus falou do inferno como trevas exteriores, Mateus 8, verso 12, onde os filhos e herdeiros do reino, os descendentes de Abraão que não me reconhecerão como Messias, serão lançados para fora nas trevas exteriores. Naquele lugar que é mais afastado do reino, haverá choro de tristeza e dor, e ranger de dentes em angústia e raiva.
Ele menciona fogo em relação ao inferno pelo menos 20 vezes, como em Mateus 5, verso 22 e Mateus 18, verso 9, destacando as graves consequências do pecado e a importância de se afastar da fonte de tentação. No final dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo, e ele separará a humanidade em ovelhas, aqueles que demonstram sua fé em Jesus através de suas boas ações, e cabritos, aqueles que não demonstram sua fé em Jesus através de suas boas obras. Os cabritos irão para o castigo eterno, mas as ovelhas herdarão a vida eterna. Os critérios para este julgamento são atos de bondade e misericórdia feitos aos necessitados, como visto na parábola das ovelhas e dos cabritos, Mateus 25, versos 31 ao 46, onde o rei, Jesus, se identifica com os menores destes, afirmando: tudo o que fizeram a um dos menores destes meus irmãos e irmãs, a mim fizeram. Jesus usa uma linguagem forte sobre o inferno porque é um lugar real, uma realidade inimaginavelmente terrível. Mas ele fez mais do que apenas advertir sobre os perigos do inferno. Ele também forneceu um caminho para sair dele. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo ao viver uma vida de obediência perfeita, ao morrer uma morte sacrificial na cruz pelos nossos pecados e ao ressuscitar dos mortos para demonstrar sua vitória sobre o pecado e a morte. Ele encoraja todos a colocarem sua fé nele, para evitar o castigo eterno que todos merecem por seus pecados e ganhar a vida eterna em vez disso. Jesus diferenciou infalivelmente o inferno do reino de Deus. O inferno é a única alternativa a uma eternidade passada no reino de Deus e é o oposto da excelente comunhão com Deus eternamente. Podemos resumir os ensinamentos de Jesus sobre o inferno com 5 palavras: realidade, rebelião, arrependimento, implacabilidade e reconciliação. Esses conceitos sublinham a natureza séria do inferno, as razões para acabar lá, a impossibilidade de escapar uma vez lá e a esperança oferecida por meio de Jesus Cristo para evitar completamente esse destino. No íntimo dos ensinamentos de Jesus Cristo reside uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, iluminando o caminho para a verdadeira compreensão da existência humana. Neste vasto universo de complexidades e mistérios, os preceitos de amor, sacrifício e redenção que ele nos apresentou servem como um farol de esperança e orientação. A jornada através da vida, com suas inúmeras tentações e desafios, é uma travessia que testa não apenas a nossa fé, mas também a essência de nosso ser. Jesus, com sua sabedoria imortal, nos ensina que a verdadeira vitória não reside na conquista de bens terrenais ou no triunfo sobre os outros, mas na capacidade de transcender nossas limitações e fraquezas, buscando um propósito maior que está além de nós mesmos. O inferno, como Jesus nos advertiu, não é apenas um destino de tormento eterno, mas também um lembrete pungente da consequência última da separação de Deus. Esta noção não serve para incutir medo, mas para despertar em nossos corações o reconhecimento da gravidade de nossas escolhas e ações. A ênfase dada ao inferno em seus ensinamentos é um convite para a reflexão profunda sobre a natureza de nossa existência e a busca incessante pela reconciliação com o divino. Hoje, somos chamados a contemplar a magnitude do amor de Deus. Um amor que nos convida a transcender as sombras de nossas próprias limitações e a participar de uma vida eterna com nosso Salvador. Que possamos caminhar com coragem e fé, nutridos pela sabedoria eterna de Jesus Cristo, buscando não apenas evitar o destino do inferno, mas aspirar à plenitude do reino de Deus. Que nossas vidas sejam um reflexo do amor incondicional que Ele exemplificou, uma luz que brilha nas trevas, guiando outros para a segurança do amor eterno de Deus.
E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.